Há mais ou menos uns 10 anos atrás eu recebi o e-mail mais estranho da minha vida até o momento, né? Algo que mudaria o rumo da minha história e me traria para onde eu tô agora, explicando para você o que é spoofing de e-mail, a seriedade disso, como se proteger e como proteger a sua empresa também. Era uma tarde de domingo, eu acho, quando eu recebi o e-mail de mim para mim mesmo. É isso aí, de Igor Doin para Igor Doin. O e-mail dizia que era um hacker que tinha invadido a minha conta e enviou esse e-mail para comprovar que tinha obtido acesso total aos meus dispositivos. Por um momento eu acreditei, mas eu achei muito estranho, já que eu tomava todas as medidas de segurança na medida do meu conhecimento na época, né? Não havia sinais de invasão e nem cenários para que ele conseguisse comprometer tudo. Mas o e-mail estava ali, de Igor para Igor, pedindo também uma quantia em bitcoins para não divulgar meus dados e fotos sensíveis. Isso acontece diariamente, principalmente no cenário corporativo. Um hacker, sei lá, do outro lado do mundo, pode muito bem enviar um e-mail para você, fingindo ser o seu advogado, seu sócio ou quem sabe até o dono da empresa que você trabalha. Isso é possível através do spoofing de e-mail. Basicamente, é uma falsificação que permite que alguém envie o e-mail alegando ser determinado remetente. Mas não se preocupe, caso ainda não tenha ficado claro como que isso acontece, como se proteger, porque é justamente nesses pontos que a gente vai mergulhar agora. Por hora, entender a gravidade da situação e as possíveis consequências é o principal. Olá, meu nome é Igor Doin, eu sou especialista em segurança ofensiva aqui na Guards e hoje a gente vai falar de spoofing de e-mail. Mas afinal, o que é o spoofing de e-mail? Spoofing de e-mail, em termos simples, é quando um criminoso ele falsifica o cabeçalho de um e-mail para que ele pareça ter sido enviado de uma fonte legítima, mas na verdade vem de um remetente malicioso. O objetivo é enganar o destinatário, fazendo com que ele, sei lá, confie na mensagem, realize alguma ação, como clicar num link malicioso, baixar um arquivo infectado, ou fornecer alguma informação confidencial, fazer alguma transferência também, né? É como um impostor que usa uma máscara perfeita para se passar por outra pessoa, entendeu? E como que esse spoofing acontece? A má notícia, tá? É que a falsificação do remetente de um e-mail é por natureza relativamente muito simples de fazer, porque o protocolo SMTP, né, o Sample Mail Transfer Protocol, que é a base de envio de e-mails, ele não foi projetado originalmente com uma segurança robusta. Ele foi criado numa época em que a internet era um ambiente muito mais confiável, ou pelo menos muito menos hostil. Basicamente, um atacante pode usar ferramentas simples para manipular o corpo D, né, que é o from de um e-mail, fazendo com que ele exiba qualquer endereço que desejarem. Ele não precisa invadir o servidor de e-mail da vítima ou ter acesso às suas credenciais. É por isso que você pode receber um e-mail que parece ser do seu chefe, do banco ou de uma empresa de tecnologia, mas que na verdade é um golpe, né? E quais são, então, os tipos comuns ali de spoofing de e-mails? A gente tem o phishing, né, o spear phishing, que são os mais comuns. O atacante ele envia e-mails em massa, né, um phishing, ou direcionados ao indivíduo ou grupo ali, que é o spear phishing, se passando por uma entidade legítima para roubar credenciais, dados financeiros, pessoais e por aí vai. A situação ela piora com fraudes de BAC, sabe, que são os Business Email Compromise. Aqui o criminoso ele se passa por um executivo sênior da empresa, sabe, um CEO, CFO, etc, para tentar enganar um funcionário para que ele faça uma transferência de dinheiro para uma conta fraudulenta, tá? Aí tem as variantes, como por exemplo, outra muito comum no ambiente B2B são aqueles mal-sucedidos de fornecedores, sabe? O atacante ele falsifica o e-mail de um fornecedor para enviar faturas falsas ou alterar informações bancárias, desviando pagamento, sabe? Que o pessoal no Brasil chama de golpe do boleto falso, algo assim, sabe? Algum fornecedor mandando, mandando boleto para a empresa dizendo que não foi pago, etc. E o setor financeiro, por não entender esse tipo de ataque, acaba confiando muitas vezes, tá? Mas ok, entendi os riscos. Como que eu vou proteger a minha empresa disso? Então assim, começando com essa questão do ambiente corporativo, quais são as medidas de proteção? A boa notícia é que existem configurações, né, e boas práticas que podem dificultar muito a vida dos criminosos e proteger a sua empresa, tá? A sua empresa precisa realizar as configurações de e-mail essenciais, né, os protocolos de autenticação. A gente tem ali o SPF, né, o Sender Policy Framework, né, o SPF, ele permite que o proprietário ali do domínio, né, especifique quais servidores de e-mail têm permissão para enviar e-mails em nome desse domínio. O seu servidor de e-mail, ele verifica o registro SPF do remetente para garantir que o e-mail veio de uma fonte autorizada. É como uma lista de permissões, né?
Outro ponto é o DKIM, né? O DKIM, né? O Domain Keys Identified Mail, né? O DKIM, enfim, como você preferir, ele adiciona uma assinatura digital aos e-mails enviados. Essa assinatura ela é verificada pelo servidor de e-mail do destinatário para confirmar que o e-mail não foi alterado em trânsito, por exemplo, no meio do caminho, e que realmente veio do domínio que afirma ser. Pensa nisso como um selo de autenticidade. E por fim a gente tem o DMARC, né, o Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance, né? O DMARC, com esse nomezão, ele constrói sobre o SPF o DKIM, né? Ele permite que você tenha uma política para como os e-mails que falham nas verificações SPF, DKIM devem ser tratados. Por exemplo, serem colocados em quarentena, rejeitados ou apenas monitorados. O DMARC ele também oferece relatórios, dando visibilidade sobre tentativas de spoofing contra o seu domínio. A combinação desses três protocolos é a defesa mais eficaz contra o spoofing de e-mail, né? Se você gerencia um domínio de e-mail, é crucial configurá-las corretamente. E além disso, outras camadas de segurança podem ser muito úteis, né? A gente tem, por exemplo, as tecnologias de segurança adicional, né? Eu recomendo que vocês utilizem filtros de spam e anti-phishing. Utilize ali soluções de segurança de e-mail que incluem filtros avançados de spam e anti-phishing. Eles são projetados para identificar e bloquear e-mails maliciosos antes que cheguem à caixa de entrada dos seus usuários, né? E é interessante também implementar um gateway de e-mail seguro, né? Um Secure Email Gateway, um SEG, né? Um SEG, né? Que atua como uma barreira entre o e-mail externo e a sua rede interna, realizando análises profundas em e-mails antes que eles cheguem aos usuários. Além dessas camadas de segurança, a gente tem ali as medidas de identificação, né? A gente tem que se preparar estrategicamente para esse tipo de ataque que é muito frequente, né? Então, assim, quando a gente trata do ambiente B2B, a gente precisa focar na educação e conscientização dos funcionários, né? Você precisa fornecer um treinamento regular, né? Porque seus funcionários são a primeira linha de defesa da sua empresa. Então, treine-os para reconhecer e-mails suspeitos, verificar o endereço de e-mail completo do remetente, não apenas o nome de exibição, procurar erros de digitação, ofertas boas demais para ser verdade, solicitações urgentes incomuns. E sobre verificação dupla, né? Incentive ali a verificação de qualquer solicitação em comum, especialmente as que envolvem transferência de dinheiro ou informações confidenciais, através de outro canal, por exemplo, uma ligação telefônica para um número de telefone conhecido que não está no e-mail, por exemplo. E quais medidas devem ser evitadas, tá? O erro mais clássico e frequente é confiar apenas no nome do remetente. Nunca confie apenas no nome que aparece no campo D, né, o from. Então sempre clique para ver o endereço de e-mail completo. Clicar em links suspeitos, né, é outro ponto. Você tem que evitar clicar em links, ou baixar anexos de e-mails de remetentes ali desconhecidos, suspeitos, né? Mas assim, um dos mais importantes é desconsiderar avisos de segurança. Se o seu cliente de e-mail ou sistema de segurança sinaliza um e-mail como suspeito, leve isso a sério. Isso não quer dizer que todo e-mail com alerta de suspeito ou que não foi confirmado, remetente, etc., não é daquela pessoa. Eu já vi acontecer muito enfim, a empresa não configurou bem o SPF, por exemplo, não fez as configurações que eu já falei aqui. Às vezes na sua caixa de entrada pode chegar um aviso de que talvez não seja aquela empresa, mas às vezes é. Mas se aparecer um aviso desse, olha, você tem que identificar melhor o que pode estar acontecendo, você tem que investigar um pouco melhor a situação para entender se realmente aquele remetente ele é a pessoa que você está se comunicando, tá? Mas agora concluindo, o spoofing de e-mail, então ele é uma ameaça persistente que não é invencível, tá? Mas ao implementar as configurações corretas, né, SPF, DKIM, DMARC, e educar seus funcionários, né, e utilizar também tecnologias de segurança complementares, a sua empresa vai estar muito mais protegida. A segurança da informação, como eu sempre digo, é um esforço contínuo. Ficar atento, ser proativo e ter defesas certas no lugar são cruciais para manter seus dados, sua reputação. Agora, se a sua empresa precisa de ajuda para configurar essas proteções de e-mail, realizar treinamentos de conscientização, até mesmo um pentest para identificar outras vulnerabilidades dos seus sistemas, nossa equipe da Guardice está pronta para ajudar. Entre em contato conosco pelo link que está aí na descrição. E se você gostou desse vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os nossos próximos conteúdos sobre segurança da informação. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!